Deus seja louvado, mais uma live. Estamos iniciando aí, trazendo o pão crocante da padaria celestial. A palavra rema para a tua vida. E nessa noite nós estamos aqui retomando uma palavra aí que ministramos essa semana sobre perdão. Uma palavra que muita gente pediu assim até para repetir, para pregar novamente, né? Porque o tempo também é curto assim para a gente estar falando de um assunto tão complexo, tão profundo, tão extenso, né? Como o perdão. E hoje eu quero falar assim mais especificamente aqui para abençoar a tua vida. Muita gente chegando aí, deixa eu me chegar perto aqui, enquanto as pessoas se aproximam, né? A nossa irmã Fernanda. E Fernanda, minha filha, eu quero uma visita sua aqui. Você é uma ovelha desde o início da igreja, né? Desde o início da igreja lá, né? Do primeiro tempo, né? Ama a sua vida, viu? Traga seu marido, sua família, espero você aqui, né? Também aí, nossa irmã Léa, nosso irmão Gilson, irmã Alice, né? É difícil aqui a gente estar repetindo os nomes, porque senão a gente não fala, né? A gente só fica... Quero abençoar todos vocês aí, tá? Todos vocês que estão entrando. Eu quero liberar uma palavra profética de bênção, de vitória. Hoje de manhã aqui na igreja o céu desceu sobre este lugar. Uma coisa linda, 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 uma unção, a graça de Deus. Foi lindo, lindo, lindo. Como sempre tem sido aos domingos aqui, né? Deus tem nos visitado de uma forma muito especial. Hoje à noite também uma palavra de confronto, né? Porque a palavra de Deus para a nossa vida é de realinhamento, é de nós voltarmos, é de nós, né, olharmos para dentro de nós, vermos onde é que precisamos mudar, onde é que nós precisamos assim realinhar com Deus, onde nós temos falhado. Então sempre toda palavra nesse tempo aí de pandemia é uma palavra que vai nos fazer um upgrade, né, no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos crescer, precisamos aprender mais com Deus, andando com Ele, né, e crescendo na graça, no conhecimento e na graça, no conhecimento e em sabedoria, né, diante dos homens e diante de Deus. Ok? Nós vamos ao texto. Já estamos aí, né, as pessoas já chegando, né? Vamos ao texto. Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Ok? O que eu aprendo aqui? O perdão é uma ordenança de Deus, né? O perdão é uma determinação divina. Nós não precisamos sentir o desejo de perdoar para liberar o perdão. Pelo contrário, o perdão não se sente, se obedece, né? Por ser uma determinação divina, Deus, ele condiciona, né? Ele condiciona o nosso
né, a nossa liberação de perdão para que nós sejamos também perdoados. O perdão que você cometeu diante de Deus lhe faria, né, um condenado por toda a eternidade. Aquele lugar onde Jesus foi colocado ali diante daqueles dois malfeitores, aquele lugar era seu, né? Onde Jesus estava no meio de dois malfeitores, aquele lugar era seu, era meu. E Jesus ocupou aquele lugar por mim e por você. E ele fez uma troca. Ele assumiu a nossa culpa. Ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se tornou o que eu era para que hoje você se torne o que ele é. Ele assumiu sobre si, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele foi para o inferno para que nós pudéssemos ir para os céus. Ele, de fato, se tornou o que nós éramos, para que nós possamos nos tornar o que ele é. Então foi uma troca, né? É uma troca. É muito interessante a gente ter essa visão, né? Dessa percepção espiritual, porque Jesus, ele teve que assumir a sua humanidade, né? Ele tinha que pagar o preço como homem, porque quem pecou foi o homem. Então não seria aceito diante da justiça divina que um anjo pagasse o preço pelo homem, que Deus pagasse o preço pelo homem. Teria que ser o próprio homem. Então o que Deus fez? Ele enviou o seu filho à terra, se tornou homem, para que na sua humanidade ele pudesse, né, cumprir as exigências da justiça divina. Então o que a gente aprende aqui? Jesus, ele não pôde viver aqui na terra, apesar dele ter sido Deus, ou Deus homem, ou homem Deus, né? Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele não podia cumprir absolutamente nada sem ser na sua humanidade. Se ele usasse os seus atributos divinos, a justiça de Deus, né, não aceitaria o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. Então, quando Jesus foi tentado lá no deserto, aí a gente vê que o diabo tentou Jesus, né, usando a sua divindade, porque transformar pedras em pães, né, somente Deus pode fazer. Ou você já viu algum homem transformar pedra em pão? Não existe, né? Então Jesus, como homem, ele não podia, ele só podia como Deus. Então o que o diabo fez? Se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, né? Porque era a necessidade daquele momento, era a fome. Então, o que Jesus respondeu? Né? Se tu és o filho de Deus, ele acabou de sair do Rio Jordão, onde Deus testificou publicamente, dizendo para todos: aí está o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Aí ele ouviu. Aí o diabo: tu és o filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras em pães. Então Jesus responde, né, numa perspectiva espiritual: pela palavra está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uau. Então ele foi tentado para usar a divindade para fazer isso, e Deus não precisa, né? Jesus não precisava, né, assim, justificar a sua paternidade, ou melhor, a sua acerca da sua paternidade divina, né? Ele não precisava justificar, porque ele de fato era filho de Deus. Então Jesus não podia de forma alguma usar ou manifestar-se como Deus aqui na terra. Se ele falhasse em um ponto, uma vírgula da lei, ele seria culpado de toda a lei, como diz Tiago, né? Então o diabo sempre procurou usar algum argumento para poder pegar Jesus em uma pequena falha. Uma pequena falha já cancelaria
toda a obra dele teria que ser perfeita, 100%, para justificar, né, a humanidade dos seus pecados, né? Então Jesus nos perdoou, e não houve nada maior que pudesse sobrepujar o perdão que foi oferecido por ele. Em João 3,16 diz: Deus amou ao homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou Jesus para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por intermédio dele. Mas Deus tem enviado a sua palavra, que é, né, a sua palavra, que é o seu, né, não diria a sua jurisprudência, mas que é o seu veredicto para poder, né, condenar o homem ou justificar o homem, né? Então o homem será justificado ou condenado pela palavra, né, que é o próprio Jesus, na verdade. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas naquele dia ele será o nosso juiz. Então a gente tem que andar alinhado com a palavra, a gente tem que viver esta palavra, né? O que está escrito, queira céus ou inferno, né? O que está escrito vai se estabelecer. Pode se levantar, pode aparecer um anjo, pode, né, pregando outro evangelho que não seja esse que foi, né, testificado, que está sendo pregado, né, que seja anátema. Então, meu amado irmão, acerca de perdão, existem dois tipos de pecados que não têm perdão, ok? Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Santa, que é muito sensível e que quando nós blasfemamos contra ele não tem perdão. Primeiro você precisa conhecer o que é blasfêmia. Eu vou lhe dizer em poucas palavras para você entender. O mais importa é você entender do que, né, até mesmo conhecer os termos e conceitos, assim, para poder não fazer confusão na sua mente. Mas vamos dizer, blasfêmia contra o Espírito Santo é quando, eu poderia dizer, quando você vitupera, é quando você expõe Cristo, né, ao vitupério, quando você expõe Cristo pela segunda vez na cruz, porque Jesus não pode voltar à cruz, ele não pode morrer novamente na cruz, porque o seu sacrifício foi único. Então, quando você deixa de servir a Deus e passa a servir ao diabo, em outras palavras, você troca de time, você que conheceu o poder de Deus, que andou com Deus, que, né, teve uma aliança com Ele, que de fato foi usado no poder, né, do Espírito Santo, e de repente você, na livre e sã consciência, deixa a Jesus, você abandona Jesus, você rejeita Jesus e passa a servir Satanás. Isso aí é uma blasfêmia, né? É impossível que aquele que conheceu, diz o autor dos Hebreus, seja novamente renovado pela graça. Então essa é uma blasfêmia, é você trocar de time, é você, né, vamos supor, é você deixar o Vitória para ir para o Bahia. Eu estou brincando, né? Então é você mudar de time, né? É deixar o time de Jesus e passar para o time de Satanás. Em outras palavras, seria mais ou menos isso, né? Então isso é blasfêmia, é você, né, passar, depois de conhecer a Deus e agora ser inimigo de Deus, né? O inimigo da cruz de Cristo. Isso é blasfêmia. Então, principalmente com o Espírito Santo, que hoje está aqui na terra, que é a pessoa mais sensível na Trindade, né, divina. Então, esse é o primeiro pecado, que não tem perdão, é irreversível, amém? Então tá claro? Agora o segundo pecado, que não tem perdão, é quando você não perdoa. Só que esse é reversível, porque você pode se arrepender e liberar o perdão, ok? Então, Deus diz que se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado. E quem não perdoa torna-se escravo, né? Torna-se escravo da ação, né? Você, por exemplo,
Alguém lhe feriu, alguém lhe maltratou, lhe machucou, alguém lhe traiu. Aí você vai lá, não, eu não perdoo aquela pessoa, ele me fez um mal. E o mal que você fez diante de Deus, que levou o Filho de Deus à cruz por sua causa, é maior do que o seu irmão fez contigo? Não é. Se Deus perdoou a você, que não tinha perdão, você não vai perdoar o seu irmão. É como se você tivesse uma dívida de $1 bilhão, impagável. Aí Jesus foi e pagou por você. Aí tem uma pessoa que lhe deve, né, R$100 e você não quer perdoar. Você não quer perdoar. Então, Deus está dizendo, olha, se eu lhe perdoei $1 bilhão, você não quer perdoar R$100, então você também não terá o perdão dessa dívida, que é impagável. Então, amados, o perdão é uma determinação divina, porque Deus pagou uma dívida muito maior do que aquela que o irmão tem contigo. Então, é zerar as contas do passado, é abrir o caminho do recomeço. Perdoar, né, é perdoar, né? É você doar, né? A doação, ela vem de Deus, é um atributo divino, né? Deus é o doador universal. E a gente precisa aprender a doar, né? A perdoar, né? E aqui que é necessário ter esse entendimento. A Bíblia diz que só se nós não nos tornarmos como criança, nós não podemos entrar no reino dos céus. Porque uma criança, por mais que elas se desentendam e começam a brigar, tem gente que vai lá, arranca até, né, um pedaço da orelha, está sangrando, e ali, naquele momento, ali se chateia, mas daqui a pouco as crianças estão se abraçando. Aí o coração tem que ser um coração perdoador, um coração, né, puro. Porque a ira, ela vem, mas a gente não deve deixar que a ira sobreponha, né, sobre o sol de cada dia. A gente tem que antes perdoar, irmãos, porque a Bíblia diz: irais, mas não pequeis. Então a gente pode ficar chateado, pode ficar magoado, mas é naquele momento. É por isso que é uma coisa mais passageira, mas tem gente que guarda aqui dentro, e a gente sabe que quando a gente guarda, né, mágoa, né, olha que coisa interessante, quando você guarda mágoa, ressentimento, você pega algo que te magoou e você começa a ressentir, trazer aquilo, né, novamente dentro de você. Ressentimento, não é um sentimento, é um ressentimento, né, de mágoa, né, que lhe machucou, que lhe deixou vulnerável, né, a ações malignas. É isso mesmo. Então você tem que simplesmente zerar, você tem que perdoar, tem que liberar. Olha que coisa interessante, a mágoa adoece, sim ou não? Mágoa, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você olha para mim e você vê que eu sempre estou rindo, né? Meu coração está sempre alegre. É uma coisa que eu sempre peço ao Senhor: Senhor, não deixa tristeza no meu coração, alegra o meu coração, porque é inevitável que você fique triste. Você pode ficar triste por qualquer circunstância ali que lhe machuca, né? Não é verdade? Isso é normal, todo ser humano fica triste. Todo ser humano até fica magoado, mas você não pode deixar a mágoa permanecer, né? É uma coisa instantânea, você fica magoado, mas a mágoa, ela precisa ser removida da sua vida. O coração alegre aformoseia o rosto, né? É uma cirurgia plástica gratuita do céu sobre a tua vida. Você quer rejuvenescer? Você quer ficar cada dia mais, né, renovado, rejuvenescido, meu irmão? Coração alegre, coração de criança, não guardar mágoa. Por quê, pastor? Porque a mágoa adoece. Porque o coração, né, um coração acabrunhado, um coração, né, cheio de mágoa, adoece os ossos, adoece o corpo. Está provado, né, pela medicina que a maioria das doenças, principalmente câncer, doenças que têm raiz, né, nas emoções, nos sentimentos, pessoas que guardam, né, ressentimento, coisas que foram, né, vítimas, que foram machucadas,
Então, se essa pessoa não libera rapidamente, isso pode, né, gerar uma enfermidade, né? Então, qual é o segredo? É estar com o coração alegre, é não guardar, é liberar, né? É abençoar. Por quê? Porque o perdão é espiritual. É aqui que você precisa entender. O perdão é uma atitude espiritual, que somente as pessoas espirituais têm discernimento e têm uma capacidade, né, mais instantânea e rápida de liberar o perdão. Se a Bíblia está dizendo, né, que o coração alegre aformoseia, mas o espírito, né, machucado, acabrunhado, magoado, adoece. Que tipo de água precisa renovar na sua vida? Você sabe que quando aquela mulher, a samaritana, chegou diante de Jesus e disse para ele: olha, como tu, sendo judeu, me pede água, sendo eu samaritana, porque o samaritano não se dava com os judeus. E aí Jesus responde assim: se tu soubesse quem é que te pede essa água, tu é que me pediria e eu te daria água viva. Aí ela responde assim: mas Senhor, tu não tens como tirar a água, porque o poço é fundo. Por acaso, né, tu não sabes que olha, vamos lá no texto, só para você ver com mais clareza. João capítulo 4, vamos lá, né? É muito interessante, eu gosto desse texto aqui, porque ele é muito profundo e fala exatamente sobre isso, né? João capítulo 4, né? E aí, Jesus responde e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu é quem me pedirias e eu te daria água viva. Olha só, água viva. Mulher, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Olha só o que Jesus responde. E disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus encerra dizendo: vai lá, chama teu marido. Então o que eu quero dizer aqui? Olha, Jesus estava dizendo para aquela mulher que tinha uma água que jorraria dentro dela como uma fonte. Essa água espiritual é uma água que vem de Deus. E aí o que acontece? Aquela mulher chegou e disse: olha, Senhor, eu preciso dessa água, eu quero essa água. Aí Jesus falou assim: olha, eu tenho uma água que você precisa. Deus está dizendo para você: eu tenho uma água que você precisa. A água que vai fazer dentro de você uma fonte, que vai renovar você, que vai, né, jorrar dentro de você, água viva. Então, tem pessoas que deixam água podre, né, permanecer dentro delas. O que é água podre, pastor? É uma má água. O que é uma má água? Mágoa. É uma má água, que é ressentimento. Essa má água apodrece, água podre, né? A gente sabe que se você fizer uma experiência com peixe, se você muda a qualidade da água, o peixe pode estar doente, mas se você mudando só a água, botando uma água com pH, né, mais, é uma água
uma água que não seja ácida, né? Mas coloca uma água com pH 7,6, né? Uma água mais saudável. Esse peixe ele vai ser sarado, né? Pela alcalinização da água, né? Um pH alcalino vai sarar. É a mesma coisa, por exemplo, é um pouquinho de ciência aqui, de biologia e de medicina. Se você toma água com pH 7,6, a água dentro de você vai trazer saúde, e a enfermidade que, né, poderia se multiplicar em uma água ácida, que é um meio de multiplicar enfermidade, ok? Então, quando você coloca água alcalina dentro de você, a enfermidade que está começa a desaparecer e o seu corpo volta a um estado de saúde, ok? Então, depois eu mando os honorários. Então, a água boa, ela traz saúde ao seu corpo. A água má, vamos supor que a água ácida não é uma água adequada, não é uma água boa, mas a água boa com pH 7,6, que é compatível com a saúde que você recebeu do teu pai, ela vai curar as suas enfermidades. Então a má água, que é má água, é uma água ruim, é uma água podre, né? E ela apodrece o seu corpo, ela adoece o seu corpo, ok? Então Deus está dizendo, eu tenho uma água que você precisa. Essa água é espiritual, essa água é Jesus, que vai fazer dentro de você uma fonte para jorrar por toda a eternidade. Então, queridos, perdão é você arrancar essa má água dentro de você, é você renovar a água que hoje está te fazendo mal. Amém? Eu quero pegar só isso aqui para mudar, né, a sua mentalidade. Pessoas que têm dificuldade de perdoar conservam uma água podre que adoece dentro delas. Por isso você tem que ser como criança, né? Quantas vezes eu fui traído? Eu já fui traído por muita gente. Quantas pessoas me tentaram puxar o meu tapete, tentaram me destruir, tentaram me matar, tentaram jogar o meu nome na lata do lixo. Pessoas que se aproveitaram, quem sabe, né, do que Deus tem feito na nossa vida para poder se autopromover, para se projetar. Eu não estou aí. Sabe por que Deus me chamou? Deus me chamou para ser, né, instrumento, para ser canal de bênção às pessoas. As pessoas querem me desejar o mal, eu vou fazer o bem. As pessoas querem puxar o meu tapete, quanto mais tentarem, né, me bater para tentar me machucar, me detonar, me destruir, o que Deus faz? É como efeito chantilly. Quanto mais bate, mais cresce, né? Quanto mais persegue, mais o Senhor abençoa. Então eu não tenho medo de perseguição. O que está escrito lá em Mateus capítulo 5, né? Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele vai ensinar aos discípulos. Ele diz assim, olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas sabe qual é a próxima palavra que o Senhor diz? Alegrai-vos antes, porque grande será o vosso galardão. Uau! Ué, eu vou me alegrar quando a pessoa me injuria, fala mal contra mim, quando uma pessoa tenta me detonar, tenta me destruir, eu vou me alegrar? O coração tem que estar alegre, meu filho. Não deixa a mágoa entrar, não deixa o seu coração adoecer por causa de uma má água. É a água que vai jorrar dentro de você, é uma água espiritual, é uma água que Deus te chamou para ser canal, para fluir essa água. Uau! Então, querido, aprenda isso. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, bem-aventurado tu serás quando você for injuriado, for perseguido, disserem todo mal contra vós por causa dele. Ele está dizendo, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa, grande será o vosso galardão, porque, aleluia, fizeram assim antes aos profetas que vieram antes de vocês, também vos farão a vós. Você não é melhor do que eles? Amém? Então é aqui que eu aprendo, meu amado.
Independente do que fizerem com você, você é superior. Deus te chamou para estar por cima, você é espiritual, porque o mais forte suporta o mais fraco. O espiritual discerne o carnal. Então você não vai ficar levando, não vai ficar se igualando no mesmo nível dele, não, você tem que ser superior. E a superioridade, ela vem na humildade, porque a humildade é o combustível da superioridade, é o combustível da grandiosidade, é ser humilde. Se alguém lhe bater uma face, ofereça outra. Se lhe obrigar a caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Se pedir a túnica, dê também a capa. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás o teu inimigo. Para amar o teu inimigo, você tem que ser um homem espiritual. Alguém que tentou lhe machucar, lhe bater, né? Tentou lhe detonar. Outro dia chegou uma irmã aqui, muito amiga minha, me ama. Falou: meu pastor, eu encontrei com fulano, falou mal de você, eu não entrei na tua defesa, e eu fiquei muito chateado, briguei com ela e tal. Eu falei: minha filha, não faça isso não. Por que eu não vou ficar chateado? Porque tudo isso é espiritual. A gente sabe que quem está por detrás disso é o nosso adversário. E você precisa discernir o seu adversário, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para vos dar vida e vida em abundância, ou seja, para desfazer as obras do diabo. Então você tem que se colocar na posição, né, de Deus para desfazer as obras do diabo. Você tem que discernir, irmão. Então não fique machucado, magoado porque alguém te feriu, não, porque a gente vê tanta gente com dificuldade, pessoa bicuda, pessoa que, né, deixa de falar com uma outra por causa de uma palavra, talvez que nem tem ainda clareza naquilo que aconteceu e já fica, né? Outro dia alguém chegou para mim e falou mal de mim. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, né? E a gente às vezes faz pré-julgamentos sem saber de fato o que aconteceu. Todo mundo está sujeito a errar, a falhar, né? Por exemplo, outro dia uma pessoa me pediu para eu dar um conselho. Olha só, eu fui e aconselhei essa pessoa. Era até uma questão mais de investimento. Ela queria fazer um investimento grande. Aí eu falei: minha filha, vai devagar. Não. E ela estava de olho num lucro que era exorbitante, né? E eu falei: vai devagar. Se você quer fazer um investimento, então você divide, não faça tudo em uma empresa só, porque, né, ninguém sabe, é risco. Investimento tem risco. E ela foi e fez, pegou uma parte, fez numa empresa, depois fez na outra empresa. Aí ela teve um rendimento assim rápido, recuperou 50% do capital, a empresa quebrou. Depois que a empresa quebrou, né, ela desfrutou do retorno, e aí teve uma situação em que ela queria até, né, ela estava interessada em mim, a verdade é essa, estava interessada em mim, e eu falei: olha, eu não misturo as coisas, né? Eu não misturo, não me corrompo e não me deixo seduzir ou me levar por qualquer outra, né? Não, eu cortei, eu estou falando isso aqui porque isso é fato, e algumas pessoas já ouviram até algumas coisas aqui que saíram na internet para você entender. Eu fui, ela falou assim: mas eu nunca recebi um fora de um homem. Eu não estou lhe dando um fora, eu respeito você, né? Admiro você, você tem o seu valor, mas só que eu também tenho o meu valor, e eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus que eu não vou me deixar levar, porque eu tenho um propósito com Deus, né? Em questão de relacionamento, né? Eu não estou disponível, né? Eu fui bem sincero, não misturo as coisas espirituais, né? Então aí ela se chateou, né? E começou a me detonar. E começou a me detonar nas redes sociais, por causa desse aconselhamento que eu dei, né? Só que ninguém sabe. E aí, mas foi, às vezes doeu aqui dentro, né? Colocou, ela, a filha, colocou coisas assim terríveis, né? E falando de coisas de inverdades. Naquele momento,
eu poderia acionar até mesmo judicialmente, né? Eu poderia até ganhar em cima, porque é crime quando você, né? Quando você é perjuriado, você é detonado na sua, né? Na sua, digamos assim, calúnia, difamação, né? Questão de danos morais. Eu poderia entrar criminalmente contra ela. Até o advogado falou assim: pastor, olha, se o senhor quiser, eu vou montar uma peça e vou acionar ela criminalmente. Eu falei: não quero isso. Eu não sou. Eu já tive até assim causas, por exemplo, de R$1 milhão onde eu perdoei. Eu perdoei mesmo tendo necessidade do dinheiro, né? Era de uma igreja, uma televisão que eu tinha lá em Aracaju, né? Eu servi essa igreja durante 6 meses. Tentei fazer acordo e tudo mais, 600 mil, eles nunca pagaram. Depois, entreguei nas mãos do Senhor, perdoei, ok? Da mesma forma, eu estava com uma causa também muito grande e Deus me abençoou. Então eu não ganho de um lado, mas vou ganhar do outro. Deus vê as minhas ações, o meu coração, né? O meu coração não pode estar preso, né, a ações criminais, querer levar vantagem em tudo e querer, não, você tem que ter um coração livre, um coração, olha, é uma coisa muito interessante. Eu poderia falar que o tempo é muito curto, né, para a gente estar ministrando, mas só para você entender um pouquinho. Quando Deus mandou Isaac ficar naquela terra, e que abençoaria ali na terra de Gerar, e Deus, né, Isaac obedeceu, e Isaac prosperou e tornou-se poderosíssimo, e os filisteus começaram a invejar. Ele se empoderou, se engrandeceu, começou a colher a 100 por 1. E aí ele foi rejeitado daquela terra, foi escorraçado, foi para o deserto. Lá ele abriu um poço, e os pastores de Gerar foram lá e expulsaram novamente a Isaac. E aquele poço deu água viva, e aí ele não fez questão, tudo bem, ele saiu, e colocou o nome daquele poço Ezeque, né? Ezeque, que quer dizer contenda. Eles contenderam, ele abriu mão. Aí foi para um outro lugar e reabriu outro poço. Aí os pastores de Gerar foram lá e contenderam mais uma vez. Esse poço é meu e tal. Chegou ao ponto de Isaac estar sendo rejeitado, escorraçado, que começou a criar uma mágoa no coração dele. E aí ele foi e colocou, ele abriu mão mais uma vez, mas colocou o nome do poço de Sitna. Sitna quer dizer ódio, ou seja, naquele poço a situação foi tão mais difícil, pior, que quase tinha morte lá, que, né, houve manifestação de ódio. Então Isaac começou a ter ressentimento, começou a ter mágoa no seu coração, e foi para uma terra bem mais longe. Ele falou: para ver se aqui eles não vão me incomodar. E lá ele abriu outro poço, lá em Beceba, e Deus, né, ampliou a visão de Isaac, porque Deus precisava também tratar Isaac, porque ele não poderia, né, ele não poderia ficar guardando mágoa por causa da perseguição a ele, porque Deus era na vida de Isaac. Tudo que Isaac fazia, Deus abençoava, né? Até que ele abriu um outro poço e não deu água. E quando recebeu a visita lá de Abimeleque, o rei dos filisteus, Alzate e Ficol, e ele chegou assim: poxa, vocês de novo, o que eu fiz agora para vocês estar ouvindo a mim? Ele falou: calma Isaac, nós não viemos agora para contender com você, nós viemos agora para te dizer que nós acompanhamos os seus passos, e que o Deus que você serve é tão poderoso, é tão tremendo na tua vida, que nós viemos aqui para saber de você como é que a gente faz para servir esse Deus, como é que a gente faz para ter uma aliança com esse Deus, e nós vimos fazer uma aliança contigo. E aí Deus agora trata o coração de Isaac e faz com que ele tenha aliança com seus inimigos, que os perseguiram, que os execraram, que os expulsaram, né, daquela terra onde Deus estava abençoando e fazendo prosperar. Que aí ele aprende então a lição. O poço que não tinha água, quando ele aprendeu, né,
que precisava amar os seus inimigos, servir os seus inimigos, abençoar os seus inimigos. Ele preparou um banquete. Aí quando ele fez isso, ele recebeu a notícia de que a água havia jorrado, o poço havia jorrado água da melhor qualidade. Então muitas vezes nós travamos a bênção de Deus por causa, né, de uma mágoa, de um ressentimento, né? E tem gente que está tão magoado, tão machucado, estou com raiva, estou morrendo de raiva. O pior é que morre, o pior é que adoece. E você tem que liberar essa água, essa má água de dentro de você, porque senão vai te matar e vai reter muitas bênçãos da parte de Deus na tua vida. Então, querido, aprenda pelo amor de Deus. Você não tem que se apegar a muitas coisas dessa terra, deste mundo, não. Se apega ao rio de águas vivas que vai fluir. Deus te chamou para ser canal de bênçãos, onde vai fluir água cristalina sobre a tua vida para alcançar as outras pessoas. Você existe por esse propósito, para ser canal de Deus, para alcançar outros que estão ao teu redor. Então eu quero, né, já daqui a pouco encerrando, dizendo para você o que aconteceu comigo. Voltando aqui, essa pessoa me detonou nas redes sociais. O que eu podia fazer? Podia abrir um processo contra ela, eu poderia ficar irado, chateado, magoado, mas o Senhor falou: abençoe a vida dela, libere perdão, né? Talvez ela não tenha o discernimento que você tem, talvez ela não consiga enxergar na ótica que você enxerga. Então seja um canal de bênção para alcançar e libertar a alma dela que está aprisionada. Então foi isso que aconteceu, né? Aí como é que fica o meu nome, pastor? Como é que fica o meu nome aí, né? O que é que as pessoas vão dizer, né? E aí o Senhor falou assim: que nome você tem? Que nome que você tem? Você não tem nome. O nome que você tem é o meu na tua vida. É isso que Jesus falou: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, se sujeitou. Ele rebaixou ao nível do homem. Que coisa linda. Então, na verdade, os sentimentos que nós devemos ter é o mesmo de Cristo. E Cristo morreu por mim e por você. E se nós morremos também em Cristo, eu quero lhe dizer que morto não tem reputação, morto não tem sentimento, morto não reage nem se levanta para se defender. Porque quem vive em você, como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é Ele que vai reagir por você, porque a vingança pertence a Ele. Amém, amado? Então você não tem que reagir. Defunto não se levanta para se defender, né? Você já morreu. Defunto não reage, não sente. Então deixa eu falar mal de você. É por isso que a Bíblia, Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. O que ele diz? Alegrai-vos. Ué, que contrassenso? Eu vou me alegrar sendo perseguido, sendo machucado, sendo injuriado? É espiritual, meu filho. Só entende as coisas espirituais os espirituais, que têm discernimento, porque o carnal não entende. Agora você foi machucado, o que é que Deus tem para você? No lugar onde você foi machucado, é o lugar onde Deus vai te honrar. O lugar onde você foi perseguido, é o lugar onde Deus vai te exaltar. Lembra lá de Pedro? Passou a madrugada toda, não pegou nada, nem sardinha, e depois Jesus mandou ao lugar da desonra, ao lugar da derrota, do fracasso, para Deus mostrar que com ele, né, é o lugar da dupla honra. Então é assim que Deus faz. Então se foi machucado, esse machucamento aí foi um processo de Deus para te preparar para um outro nível que Deus quer te levar, ok? Então não murmure não, porque a Bíblia diz que tudo coopera. E se um machucado, né, uma perseguição, uma difamação, que às vezes poderia fazer mal, né, à sua alma, você vai redundar em bem. Você vai se alegrar e saber que o Senhor vai transformar essa situação, porque pode ter certeza, no lugar da desonra, Ele vai te trazer dupla honra, no lugar da tristeza, Ele vai, né, trazer abundante alegria, porque onde abundou o pecado vai ter que superabundar a graça de Deus. Uau! Então,
pelo amor de Deus, não guarde mágoa dentro de você. Deus quer te fortalecer, Deus quer te treinar. A gente só aprende uma coisa passando pelo processo, né? Agora, eu preciso ser curado. E aí leva não sei quanto tempo para ser curado. Estou no processo de cura, tudo bem, porque é um processo, né? As pessoas precisam, né? Passar pelo processo da cura, da restauração. Eu trabalho muito com cura de alma, né? De alma restaurada. E é onde nós, né, precisamos ser curados, ser fortalecidos, porque é na dimensão da alma que acontece toda a batalha espiritual, aqui na sede da alma, que é a nossa mente, que nós partimos para uma batalha já como mais do que vencedores, ganhando a batalha, porque você sabe que você já entra numa batalha na convicção e certeza de que Deus já te deu vitória, de que você jamais perderá uma batalha em Cristo Jesus, porque Ele já te tornou mais do que vencedor. Amém? Então, tudo é uma questão de restauração da alma. E a única forma de você restaurar a sua alma é através da palavra, porque a palavra é vida e saúde para todo o seu corpo. Outro dia eu recebi uma irmã aqui no gabinete. Ela estava deprimida, estava assim no estado de depressão, já assim crônico, e pastor, pensando até em se matar e desistir de tudo. E olha que era uma pessoa, era uma advogada. Falei, minha filha, venha cá, eu vou lhe atender 45 minutos, tá? Eu vou lhe fazer 3 atendimentos, e depois desses 3 atendimentos você vai me dizer, né, como você vai estar. Primeiro atendimento, ela chegou aqui cabisbaixa, detonada, falando, eu deixei ela desabafar um pouco, falou, botou tudo para fora, botou toda a má água para fora. Aí eu peguei uma água cristalina, que é Jesus, e botei dentro dela, palavra de Deus. E essa água boa, com pH extraordinário, começou a tirar tudo que não prestava, começou a sarar ela. Irmãos, em 45 minutos essa mulher saiu daqui do gabinete, né? Saiu daqui sorrindo, já retomando seus projetos de vida, sonhos, trabalho, profissão. Meu Deus, advogado. Ela saiu maravilhada. E eu falei, você precisa voltar. Sabe o que aconteceu? Ela veio mais uma vez e não voltou mais, porque ela se levantou. A palavra levanta, a palavra cura, a palavra renova, a palavra restaura. Então é quando você se expõe à palavra é que você é curado. Não é uma coisa automática, né? Porque eu, por exemplo, eu passo por processos, né? Eu estou sendo processado. Você sabe o que é um processador? Processador, você sabe que você é mulher, tem, né, dentro de casa, cozinha e tal, aquele processador que você bota tudo dentro do processador, liga ali na tomada e está tudo processado. Às vezes nós somos processados assim. Deus permite, para quê? Nos fortalecer, né, nos ensinar, nos instruir, né, nos treinar, nos capacitar, para que no momento em que a gente precisa ajudar alguém, a gente esteja apto, porque Deus vai usar quem? Vai usar uma jumenta? Né? Uma coisa muito interessante que, né, eu achei muita graça nisso. Às vezes nós, por não discernirmos a palavra de Deus, até conhecendo a palavra de Deus, a gente acaba sendo, falei, meu Deus do céu, abre o entendimento. Né? Quando Balaão foi, né, amaldiçoar o povo de Deus, jogar a palavra de maldição por causa de ganância, eles receberam uma proposta de Balaque, uma proposta rentável, uma proposta, né, como muita gente aí está se vendendo por causa de propostas gananciosas, destruindo pessoas, empresas por causa de propostas gananciosas. Mas eu quero te dizer para você, eu quero lançar uma palavra de vitória, de bênção sobre a tua vida. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, né? A bênção de Deus na tua vida não tem capeta, não tem ninguém que lance palavra de maldição para desfazer aquilo que Deus já fez. E aí ele foi lançar uma palavra de maldição para o povo de Deus, né? E o povo de Deus não podia ser amaldiçoado, mas ele sabia onde ele podia levar o povo a pecar contra o Deus para receber uma maldição.
E aí quando ele montou num jumento, e foi, Deus começou a parar ele. Toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus usava na boca dele para abençoar, né? E ele não entendia que o jumento empacou, né? E aí você vê um profeta burro, que Deus usou agora o burro como profeta para falar para esse profeta. E às vezes nós não discernimos, nós não entendemos por causa da falta do entendimento. Irmãos, ignorância mata, destrói. A falta de conhecimento destrói a pessoa. O meu povo perece por lhes faltar o conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então por isso você tem que estar na igreja, você tem que aprender a igreja, você tem que ser, né, vulnerável à palavra de Deus. Você tem que receber essa palavra, porque essa palavra é água viva que vai, né, tirar tudo que não presta dentro de você para te sarar. Então aí Deus usa às vezes uma baleia, pega um peixe, para alguém que é rebelde, alguém que não quer fazer a vontade de Deus, que está se desvirtuando da vontade de Deus, que está lá no porão de um barco, causando mal a muita gente, entendeu? Então Deus pega agora uma baleia, né, para pegar esse profeta rebelde, Jonas, né? Quando a pessoa está em desobediência é terrível, todo mundo passa mal por causa dela, todo mundo começa a sofrer desconforto por causa dela. Eu já tive experiência assim, eu falei, Deus, eu quero me livrar dessa pessoa, porque, olha, é bronca. Mas a gente não tem que se livrar, porque a gente tem que ser canal de bênção na vida das pessoas, né? Mas especificamente, Deus pega Jonas, joga dentro do mar e pega uma baleia, olha lá, para converter Jonas lá no ventre da baleia. Ele se arrepende e ele, por fim, ele vai para onde Deus quer que ele vá. Então a gente precisa ser inteligente. A gente tem que agir com inteligência, com sabedoria, meu filho. Então aquele profeta, o Balaão, ele quis amaldiçoar e Deus estava usando a boca dele para abençoar. Aí Deus às vezes vai usar também um burro como profeta para profetizar para um profeta burro, porque só a misericórdia de Deus. Então, meu amado, a gente tem que usar a inteligência emocional, a inteligência na palavra de Deus para trazer aplicação para a nossa alma. E a gente tem que liberar o perdão. Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7 por dia. Por dia. Por dia. Significa sempre. Não há nada. A única coisa que você precisa ficar refém é do amor. Ok? Porque você nunca vai pagar. Nunca vai, né, romper com a dívida do amor. É a única dívida que você pode permanecer, é do amor. Ficar sempre endividado do amor. Porque se você não amar, é o maior mandamento, você não vai para o céu. Então você tem que amar. Independente de você gostar ou não da pessoa, você tem que amar. Você tem que me amar. Foi Jesus que mandou. Se você não amar, você não vai para o céu. Você pode até não gostar de mim, mas se você não amar, você não vai para o céu. Ok? Então, vamos aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida e saúde para todo o seu corpo. Então você tem que me perdoar, você tem que perdoar o seu irmão, porque se você não perdoar, o vosso Pai que está nos céus também não te perdoará. Porque o perdão, ele vai zerar as contas do passado, vai abrir o caminho de uma nova oportunidade. Quantas oportunidades Deus te deu quando você errou? Errou a primeira, a segunda, a terceira. Já pensou se Deus não estancasse? Não, mas Deus te dá oportunidade, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, e é a causa de você não ser consumido. Então Deus é um Deus de segundas oportunidades, de terceiras oportunidades. Então perdoe. Se uma pessoa que me traiu quiser andar comigo, eu tenho até, né, direito de chegar assim, olha, eu vou lhe perdoar, mas eu acho que eu não vou andar com você não. Você pode andar comigo, mas eu não vou andar com você. Ou seja, eu não vou rejeitar a sua presença, mas eu prefiro até me eximir, sabendo do teu caráter, sabendo de quem você é. Eu não vou querer bronca, né, para a minha vida. Eu posso até não optar em não andar com ela, não me associar com ela, mas eu tenho que perdoar. Então são duas coisas diferentes.
A mesma coisa, a mulher traiu o homem. Você pode perdoar, você pode dar a oportunidade, né, de reconciliar, de reconstruir, né? Deus manda fazer isso. Ou o homem, né, trai a mulher, ou vice-versa, sei lá, né? Agora, você tem o direito, pelo livre-arbítrio, de perdoar e não realiançar com ela. São duas coisas. Você tem que examinar, tem que ver qual é a situação. Por exemplo, um satanista casa com uma pessoa, né? E você é enganado. Aí depois você vê que ele é satanista, aí você, nesse caso, é melhor agradar a Deus, é melhor estar com Deus do que com o homem. É melhor obedecer a Deus do que o homem. Então você vai romper com um satanista, né? Você vai perdoar ele, mas você não vai se aliançar com ele. Entendeu? Então eu estou colocando em casos assim, bem extremos, para você entender que cada situação precisa ser analisada. E não é simplesmente genericamente, né, de forma assim, sem ter esse entendimento, que você vai fazer assim aleatoriamente. Não. Cada caso é um caso, a gente precisa analisar. Mas o fato que o perdão, né, ele é, né, digamos assim, incondicional, né? Quando você condiciona o perdão, você acaba sofrendo a consequência, mas ele é incondicional porque Deus falou que você tem que perdoar, independente do tipo, de qualquer coisa que a pessoa tenha feito a você. A pessoa detonou você, roubou você, passou você para trás, perdoe, mas você vai fazer uma aliança novamente empresarial com ela? Aí você tem que ter direção de Deus. Amém? Então ficou claro? Então eu quero encerrar dizendo para você, não sei se foi bastante claro, né, assim, didático para que você entendesse, mas não leve um fardo pesado sobre você. E uma coisa que Deus já determinou que você precisa fazer: lançai todo o vosso fardo sobre ele. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho alívio para as vossas almas. Sabe como é que Jesus alivia o seu fardo? Ele oferece o seu ombro, né, para andar com você, e você vai levar o seu fardo mais aliviado, porque ele vai levar com você. Porque não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Deus vai estar com você, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força para você liberar o perdão, para você não deixar nenhum ressentimento, nenhuma mágoa que vai te adoecer. Pelo contrário, você vai se tornar cada vez mais, andando com Jesus, mais espiritual, e você vai fazer com facilidade a vontade de Deus, tá? A primeira coisa que você precisa atender também, que eu preciso aprender também, é uma coisa interessante. Quando Deus falar uma coisa com você, meu filho, olha, obedeça. Porque se você não obedece a Deus, pelo amor de Deus, você vai obedecer a quem? Então obedeça. Seja mais flexível à voz de Deus. Quando Deus, isso é uma experiência minha. Deus falou alguma coisa para mim, é lei. Deus falou, olha, eu não quero nem saber. Eu vou primeiro fazer a vontade de Deus para poder fazer a vontade do homem. Vou fazer a vontade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da igreja de que eu amo também. Entendeu? Não. Primeiro Deus. Segundo, aí vem o resto a reboque aí, que é outra mensagem. Eu fico por aqui por causa do nosso tempo, porque nós só temos agora 1 minuto e 15 segundos. E eu quero abençoar a tua vida. Quero também lhe dizer, amanhã, a partir de todos os dias, às 21 horas, nós estamos aqui nesse encontro, nesse bate-papo aqui, né, para trazer um pouco de conhecimento, alguma coisa que Deus tem repassado aqui para transmitir para vocês, ok? Então divulgue essa live. Ainda nós temos um número pequeno, né? Mas se você divulgar, se você ajudar outras pessoas a também serem abençoadas através dessa ministração, eu tenho certeza que os céus vão te recompensar, ok? Então fico por aqui, estamos já, né, nas considerações finais. Amanhã temos o culto à noite, culto da vitória, com o pastor Ramalho, uma bênção, né? Esteja aqui. Terça-feira também estaremos ministrando aqui, e que Deus abençoe a tua vida, e que não se esqueça de liberar o perdão, porque só quem ganha é quem perdoa, ok? Você não fica refém, né, daquilo que está te fazendo mal, mas você libera. Quem perdoa ganha, quem perdoa recebe de Deus.
Beijo no coração. Até amanhã.